Saúde, consciência. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Hoje a gente vai falar de um assunto que está na ordem do dia, no noticiário, nas páginas de jornais, que é a COP30. E aí eu sei que alguns ouvintes vão estar perguntando o que é essa tal de COP30. Então, para começar, COP é uma sigla que significa Conferência das Partes. E o que são essas partes? As partes são os países. São 193 países membros das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a União Europeia, e 5 territórios, que participam do que a gente chama de Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é também uma sigla que nós falamos UNFCCC, que é uma sigla em inglês, para essa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E o que isso faz? O que essa convenção faz? Essa convenção existe para que a gente possa acordar, alinhar entre os países e implementar compromissos no combate às mudanças do clima. Então, é isso que essa convenção, e a COP faz. São órgãos multilaterais, os países se reúnem, são delegados, diplomatas, em geral, diplomatas, a gente fala delegados indicados, pelos países para fazer negociações. Negociações sobre várias áreas, vários acordos que devem ser adotados pelos países para a diminuição de emissão, de gases poluentes, para que haja também uma implementação de energias renováveis e uma diminuição de utilização de energias fósseis, principalmente aquelas que são derivadas do petróleo, que são muito poluentes para o planeta. Então, há acordos que são ali negociados. E essa COP30, que é a 30ª, então, edição, dessa conferência dos países, da Conferência das Partes, Conferência dos Países, ela vai também celebrar 10 anos do Acordo de Paris. A COP em 2015, que foi em Paris, ela estabeleceu, Fernanda, um compromisso de que a gente deveria manter, o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus e preferencialmente limitar a uma temperatura de, no máximo, 1,5 graus, se a gente comparasse com anos anteriores à década de 90. Então, para que isso aconteça, para que a gente não polua, não utilize, não desmate floresta, utilize combustíveis fósseis, polua o planeta numa ordem que a temperatura aumente mais que 1,5 graus Celsius, a gente precisa fazer uma série de mudanças que a gente chama de adaptação. Adaptação do nosso serviço de saúde, adaptação das nossas indústrias para que utilize mais energia renovável, para que polua menos, para que use menos plástico, para que recicle o lixo, para que a gente tenha condição de não aquecer muito o planeta, porque nós já vimos, principalmente no ano passado, de 2024, no Brasil e no mundo, que foi o ano mais quente, no planeta, nós vimos o que acontece quando nós chegamos a temperaturas muito altas, ao calor extremo, Nós temos inundação, nós temos seca, nós temos queimadas, nós temos um aumento da poluição, nós temos aumento de doenças infecciosas, como foi o caso da dengue no Brasil, a maior epidemia. Então, essa convenção, essa Conferência das Partes, a COP,
ela serve para alinhar esses fluxos, esses compromissos dos países, inclusive compromissos financeiros, né, Fernanda? Também é bom a gente dizer que o Brasil liderou esse movimento porque foi na Rio 92 que a gente inaugurou, né, em 1992, no Rio de Janeiro, onde teve a Rio 92, que nós inauguramos esse regime multilateral, quer dizer, vários países reunidos para encontrar respostas para o aquecimento global. Então, essa COP 30, que marca esse momento do retorno dessa conferência, né, dessa reunião multilateral, onde praticamente todos os países, os negociadores dos países estarão aqui no Brasil para que a gente renove esse compromisso. E há uma série de medidas, Fernanda, para que a gente possa fazer isso acontecer. Nós chamamos principalmente duas, além do financiamento, né, da tecnologia, da capacitação, para que todas as pessoas possam entender que as mudanças climáticas elas impactam a nossa vida, impactam a nossa saúde, fundamentalmente, né? Nós temos doenças relacionadas ao calor extremo, nós temos doenças relacionadas às chuvas, às inundações, nós temos doenças relacionadas às queimadas, né? Aquela fumaça que acaba também fazendo com que haja muitas doenças respiratórias. Nós já sabemos, por exemplo, que em 2024 nós tivemos um aumento de mais de 20% no adoecimento de pessoas no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, devido a doenças respiratórias relacionadas ao aumento da poluição, ao aumento do calor. Nós tivemos também um aumento de adoecimento e morte pelo calor extremo, né? Altas temperaturas, elas fazem com que o nosso organismo tenha toda uma resposta fisiológica diferente, né? As pessoas podem desidratar com o calor extremo, então o calor extremo ele é altamente impactante no nosso organismo. E a gente então vai discutir todas essas questões e a COP no Brasil, a COP de Belém, é o que nós estamos chamando da COP da adaptação. É uma COP onde a gente já entende que a temperatura do planeta já aumentou em torno de 1,3 graus Celsius, então a gente está muito perto do limite que a gente tinha estabelecido e a gente precisa então de ter mecanismos para tratar esse planeta que está doente e que está nos adoecendo. E para isso uma série de medidas vão ser negociadas, inclusive um fundo específico de financiamento de florestas para que as pessoas que mantêm a sua floresta no seu pedaço de terra, né, a sua floresta em pé, elas possam ser recompensadas financeiramente. Esse é um fundo específico que vai ser lançado pelo ministro Haddad, que chama o Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, é o nome do fundo em português. E a gente também vai ter na saúde, eu vou falar agora especificamente da minha área, como você sabe, né, Fernanda? Eu fui escolhida, né, apontada pelo governo para ser enviada especial da COP30 para a área da saúde, que é uma espécie de embaixadora da saúde, né, na COP30. Eu tenho feito inúmeras viagens, estou aqui em João Pessoa, no Congresso Brasileiro de Medicina Tropical, falando sobre mudanças climáticas, falando sobre o Plano de Saúde de Belém, e especificamente o Ministério da Saúde vai lançar no dia 13 de novembro, que é o Dia da Saúde na COP, esse plano, que é um plano para a adaptação do setor saúde às mudanças climáticas, que inclui treinamento de pessoal, que inclui a colocação como prioridade nos planos municipais e estaduais das mudanças climáticas, que também inclui a necessidade de que as construções de novas unidades, novos hospitais, levem em consideração os impactos de eventos extremos, como inundação, seca,
né, que possam, então, usar energias renováveis, pensar nos locais onde essa construção vai ser feita, pensar nos locais de armazenamento de medicamentos e insumos como seringas, próteses, que não fiquem, por exemplo, em subsolos, né, de hospitais e de unidades especializadas de saúde. Então, uma série de medidas serão lançadas no dia 13 de novembro, em Belém, em comemoração a esse primeiro dia da saúde na COP, nas COPs, né? Porque a partir de agora nós teremos um dia de saúde em todas as COPs e vai ser inaugurada aqui em Belém. O Brasil, então, lidera, Fernanda, essa pauta. A gente vai conversar mais sobre isso também na terça que vem, né? A COP 30 é o maior evento e o evento mais importante, porque ele vai, de certa forma, guiar o que nós faremos no Brasil e no mundo em relação às mudanças climáticas que afetam a nossa vida e a nossa saúde. Então, é um dos eventos, né, da maior importância que nós teremos aqui. Por isso, a gente precisa estar explicando para as pessoas, né, falando aí melhor sobre isso, para que todos também possam entender da importância da gente estar realizando esse evento no Brasil, no coração da Amazônia, e colocar o Brasil liderando essa pauta, né, Fernanda? Então era isso que eu queria falar hoje e a gente segue nesse assunto, né? E se os nossos ouvintes tiverem perguntas, eu vou ter o prazer de responder aí na próxima terça-feira, Fernanda. Um abraço para todos que nos acompanham.